Irmãos, neste estudo da palavra de Deus, eu quero estar trazendo para você a origem do batismo infantil, a origem da prática de se ter padrinhos para o batizado e também a prática do crisma, que posteriormente teve aí o seu início no catolicismo romano. Quando nós estudamos a Bíblia, é muito claro. Não deixa dúvidas sobre o que é certo, o que é correto, o que é a sã doutrina que a igreja deve praticar. Mas então por que quando você olha para a Bíblia e olha para a igreja, você vê tanta diferença? Eu me refiro quando você compara as práticas do catolicismo romano com o que a Bíblia ensina, você vê tanta diferença e fala assim, não, isso aí é outro cristianismo. E de fato, até muitas igrejas evangélicas hoje, quando você compara o que elas estão fazendo com a Bíblia, você fala assim, não, isso aí é outro cristianismo, né? Movimentos neopentecostais e etc. Mas dentro deste tema que foi proposto aqui, nós precisamos entender o seguinte, lá em Marcos, o evangelho que foi escrito por Marcos, capítulo 16, verso 15, e verso 16, lá o Senhor Jesus dá uma ordem clara: ide por todo o mundo, anunciar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Nós vemos claramente pelas escrituras que o batismo ele é para quem crê. Mas quando chega ali no segundo século, a igreja ela começa a ter dificuldades com os convertidos, com pessoas dentre os gentios que estavam aceitando a Jesus. Então, para ficar fácil de você entender, quando a igreja, ali no primeiro século, ela estava num contexto judaico, ou seja, o judeu ele tinha aquela esperança da vinda messiânica, praticamente todo o judaísmo daquela época estava na expectativa da vinda do Messias. Então, na igreja apostólica, o judeu ele acreditava na mensagem do evangelho e era batizado imediatamente, no mesmo dia, no mesmo momento ali, no mesmo momento. Então, quando a igreja, a partir do segundo século, ela já está num contexto pagão e com o crescente número de pessoas ali dentre os gentios que estavam abraçando a fé, foi necessário, ou pelo menos eles entenderam assim, que era preciso que essas pessoas passassem por um processo de doutrinação, de discipulado, chamado de catecúmeno, até que essa pessoa pudesse ser batizada. Isso aí no meados do segundo século, fim do segundo século, e já no terceiro século, essa prática dos catecúmenos, que eram pessoas que estavam sendo preparadas ali para serem batizadas, essa prática demorava 3 anos. Uma pessoa ele demorava 3 anos para então poder ser batizada. E geralmente essa pessoa jejuava sexta, sábado e no domingo de manhãzinha, de madrugada, essa pessoa ela era batizada. O batismo era por imersão. Veja que o batismo sempre foi por imersão. O que o próprio Senhor Jesus ensinou, os apóstolos praticaram, e assim foi seguido até o nono século da nossa era. Então, o que acontece com esse evento aí do crescimento da igreja? Agora já não estava mais no contexto judaico, onde as pessoas não tinham noção do que era a era messiânica. Então,
ali a igreja do segundo século, ela entendeu que precisava discipular essas pessoas. Então, no fim do segundo século, tem-se a ideia de ter ali os padrinhos para assumir um certo compromisso de discipulado. Geralmente essas pessoas eram pessoas já experientes na fé, para ajudar aquela pessoa ali a caminhar até chegar a hora dele ser batizado. Ou seja, a intenção era boa? É boa, mas isso tem fundamento na sã doutrina, aquilo que o Senhor Jesus ensinou, aquilo que os apóstolos praticaram? Não tem. Então, por mais que seja algo bem intencionado, não tem fundamento bíblico, porque ninguém pode assumir um compromisso por outra pessoa, porque esse negócio de padrinho, de batizado, desde a sua origem, tem essa função, que é uma pessoa assumir uma responsabilidade diante da igreja. Isso foi assim desde a origem. Assumir uma responsabilidade de discipular aquela pessoa, de ajudar aquela pessoa em toda a sua caminhada cristã. E isso nunca foi imposto por Jesus, isso foi ali no momento, eles decidiram assim, e talvez foi até útil no momento, mas você observa que isso não é ensinamento de Jesus, porque todos nós cristãos devemos amar uns aos outros, devemos ajudar uns aos outros, porque, como diz a palavra de Deus, nós somos membros de um só corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo, e somos membros uns dos outros. Então, a igreja tem essa função de discipular, de ajudar, mas esse negócio de uma pessoa assumir compromisso por outra, isso não é bíblico. Isso não é bíblico, porque se fosse assim, onde ficaria a situação ali da igreja ou do próprio pastor? O pastor tem essa função. A igreja como um todo tem essa função, então essa função não é individual. Então, segundo o que até os pais da igreja chamaram, os padres, né, apostólicos ali, os presbíteros, que futuramente, já no final do segundo século, começaram a receber esse título carinhoso, né, de padres. Então, Hipólito, Tertuliano, eles atestam que essa prática do batismo infantil, ela tem ali as suas raízes no terceiro século. No terceiro século, pode-se afirmar com certeza já a prática do batismo infantil. E aí você vê de novo a figura do padrinho de batismo, que é uma coisa que não é bíblica. Ou seja, esse fenômeno que aconteceu na igreja, eu creio, pelo que eu tenho estudado e entendido da Bíblia e da própria história da igreja, eu vejo que tudo isso se originou através de construções teológicas. É como está acontecendo do século XVIII, XIX, XX, já estamos no século XXI, você vê tantas igrejas novas surgindo, cada um professando uma coisa. E no segundo século, terceiro século, quarto século, não foi diferente. Os apóstolos tinham morrido e ali os doutores da igreja, chamados de padres apostólicos, que não tem nada de apostólico, mas deram esse nome, tudo bem, não estou aqui para julgar ninguém, mas esses homens, eles começaram a estudar o Antigo Testamento, que era a única Bíblia que tinha, e fazer construções teológicas, e fazer sincretismo religioso. Na Antiga Aliança, a criança era circuncidada com 8 dias. Então, o batismo tem que ser um correspondente. E aí, daí se surge o batismo infantil, porque os pais cristãos têm filhos e agora o que fazer? Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia não ensina a batizar crianças, mas essa prática, ela surge ali já no fim do segundo século, mas com toda certeza histórica no terceiro século. E se você quer saber sobre o verdadeiro batismo, você vai no canal, tem vídeos explicando sobre isso. Eu não vou entrar aqui agora, senão o vídeo vai perder o foco e vai ficar muito, muito longo. Então, quando nós vemos na história da igreja, você observa que nessa prática dos catecúmenos, para serem batizados, a pessoa passava por esse processo de 3 anos,
geralmente, para ser até poder estar preparada para ser batizada, e ali ela era batizada depois de um jejum de 3 dias, era batizada geralmente no domingo, e essas pessoas elas entravam no tanque batismal despidas, tanto homens quanto mulheres, tinha ali uma divisão, e elas entravam ali sem roupa. É claro que tinha a divisão dos homens e a divisão das mulheres, e quando saía lá na frente, ela vestia uma roupa branca. Ela vestia uma roupa branca para simbolizar a nova vida. Ela era dado a ela leite e mel para simbolizar que ela entrou na terra prometida agora ela fazia parte do corpo de Cristo, e só daí ela podia participar da ceia do Senhor. Só quem era batizado, que é o que a Bíblia ensina. E logo depois do batismo, ela era ungida com óleo e simbolizando o Espírito Santo. Daí surgiu, no catolicismo romano posterior, séculos depois, esse termo de crisma. Veja que tudo não passa de boas intenções que são colocadas ali em determinados momentos e que depois são criados dogmas e doutrinas que não condiz com a realidade daquilo que Jesus ensinou, daquilo que os apóstolos ensinaram. Quando você olha para isso, quando você estuda a igreja e vê a história da igreja, e você vê o desenrolar dos acontecimentos ali a partir do final do segundo século, você não vê uma igreja, a igreja totalmente desvirtuada daquilo que foi ensinado por Jesus e pelos apóstolos. Em tudo isso nós vemos que Deus estava agindo, porque tem um processo em tudo isso. Mas você vê que a igreja foi se distanciando da sã doutrina, porque quando nós lemos aqui em 1 Pedro, capítulo 3, verso 21, diz assim: aquilo que lhe corresponde é o batismo que agora vos salva, não aquele que consiste na remoção da imundícia do corpo, mas no compromisso solene de uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Cristo. Pedro está dizendo aqui, olha, da mesma forma que Noé foi salvo, ali ele estando na arca, ele foi salvo como que por meio da água, as águas do dilúvio, agora o cristão, quando ele se une a Cristo por meio do batismo, esse batismo é uma figura dessa salvação que o crente passa por ela. Ainda que o simbolismo em si não salva ninguém, mas quando há uma conversão verdadeira, essa salvação ela acontece. Por quê? Veja que a palavra está dizendo aqui que o batismo não é para remoção da imundícia da carne, mas envolve uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Cristo. Então você observa que o batismo que a Bíblia está ensinando é um batismo em que pessoas conscientes professam a fé em Cristo depois de terem ouvido o Evangelho e são imersas na água. Aquela água ali é um símbolo de morte, água de juízo, assim como Noé, quando ele entrou na arca, Deus fechou a porta. Só você ler Gênesis 7 a Gênesis 9. Noé foi salvo, aquela água do dilúvio foi morte para todo mundo ímpio, mas para Noé e sua família foi salvação. Da mesma forma, quando nós somos inseridos no corpo de Cristo, nós estamos preservados, guardados da ira de Deus que está por se revelar nesse mundo, que será a completa destruição dos ímpios. Então, o cristão, ele, quando ele está convencido de que Jesus morreu por ele, de que Jesus é o seu Salvador, de que Jesus pagou o preço alto e morreu na morte de cruz e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa salvação, então, a partir dessa consciência que a pessoa é submetida ao batismo. Então, nunca, jamais uma criança pode ser batizada. Nunca pode ser. E ninguém pode assumir um compromisso desta natureza para outra pessoa. Ninguém pode, você ver aqui que envolve a consciência da pessoa que está sendo batizada. Não é a consciência dos outros, não. Todos nós responderemos diante de Deus pelas nossas obras, é o que diz 2 Coríntios 5,10, que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo para respondermos
pelo que nós fizemos, pelas obras que praticamos nesse corpo. Quando você lê também Apocalipse 20, você vê ali que no juízo final todos vão ser julgados pelas suas obras. Ninguém vai responder pelas obras dos outros. Não tem como ninguém assumir um compromisso desse. Então, por mais que isso tenha tido boa intenção, isso foi um erro, um grande erro, que chegou até os dias atuais. Aí você vê pessoas, você é padrinho de batizado de fulano. Vai lá, talvez com muita simplicidade, mas não percebe que está sendo hipócrita, porque a pessoa está assumindo um teatro ali, ele ali é um teatro, que não é bíblico. E ali a pessoa, ele está assumindo um compromisso que ele não dá conta de cumprir ele, porque a salvação, ela é, ao mesmo tempo que ela é incomum, ela é individual. Ninguém pode me salvar e eu não posso salvar ninguém. É eu e Jesus, ao mesmo tempo que eu preciso congregar, estar na igreja, conviver na comunidade dos cristãos, etc. Mas então o que acontece? Quando nós lemos aqui o livro de Atos, capítulo 19, nós vemos que após Paulo anunciar o evangelho para 12 discípulos de João Batista, Atos capítulo 19, do verso 1 ao 5, diz assim a palavra no verso 5: tendo ouvido isto, receberam o batismo em nome do Senhor Jesus. Ou seja, na autoridade do nome de Jesus. Não é que as pessoas eram batizadas em nome de Jesus, mas na autoridade. A igreja sempre batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso que nós temos na Bíblia, Mateus 28, 19, e nós temos na própria história da igreja esta confirmação. Então, como entender isso aqui? É na autoridade do nome de Jesus. Veja o que continua dizendo. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. Então, esse negócio de ungir os outros com óleo, você vê que surge ali, final do segundo século. Isso nunca foi prática apostólica, para querer simbolizar no óleo o Espírito Santo. De novo, você vê uma teologia, porque no Antigo Testamento tinha o óleo de unção. O óleo ele tem esse simbolismo mesmo do Espírito, ele tem. Até Jesus, ele lá na parábola das virgens, você vê que as lâmpadas faltou azeite. Então, é a partir de construção teológica, mas isso acaba se tornando um erro, se tornou um grande erro para a igreja. Porque aí, posteriormente, surgiu esse nome de crisma, eu não sei te dizer agora aqui, de cor, mas tem origem aqui. E aí as pessoas começam os bispos da igreja ungiam com óleo e impunham as mãos. Mas nada disso acontecia aqui, igual você vê aqui, que a autoridade que os apóstolos receberam de Jesus, eles impunham as mãos, a pessoa profetizava, falava em outras línguas. Em praticamente todos os casos. O único caso que não acontece isso é em Atos 8. Atos 8, se você estudar lá, você vai ver. Então a gente vê claramente pelas escrituras o que é o modelo da igreja seguir. Agora, por que a igreja se distanciou tanto? Por causa de filosofias e construções teológicas que foram feitas a partir ali do segundo século e posteriormente um sincretismo também. Tudo isso aí foi começando, já ganhando muita relevância já no segundo século. Porque no primeiro século tinha os apóstolos tinham autoridade na igreja, eles dirigiram a igreja, ensinaram, mas quando a igreja entra no segundo século, não tinha nenhum apóstolo mais, e aí entra os homens estudiosos, eram cristãos, mas começam a fazer ali certas... O sincretismo é você pegar uma prática de uma outra religião e trazer para dentro da sua. Ou seja, o cristianismo não é que ele é uma outra religião. O cristianismo é o cumprimento das escrituras judaicas. Mas quando os chamados aí pais da igreja começaram a olhar para o Antigo Testamento, eu entendo assim, pelo que eu já concluí desses longos anos que eu venho estudando aí,
chegou nessas conclusões. É tipo olhar lá, Deus mandou Abraão circuncidar Isaac com 8 dias. Aí vem, então a igreja, o filho dos crentes já não são pagãos. É isso que o catolicismo romano ensina hoje. Não, o filho dos cristãos não são pagãos, eles estão debaixo da promessa, então eles podem ser batizados na fé dos pais. Porque Isaac foi circuncidado na fé de Abraão, segundo o que diz ali quando você lê Romanos capítulo 4, verso 11. Mas você vê que essa não é doutrina apostólica, isso não é doutrina do Novo Testamento, isso não procede. Então, a partir disso aí, você pode até imaginar como que as coisas foram acontecendo e chegar no ponto que se chegou hoje aí, fazendo ali, quando Constantino, né, assina o Édito em Milão, em 313, a igreja saiu daquela simplicidade e agora a igreja se tornou uma igreja poderosa. E o incenso que era queimado para o imperador, agora começou a passar a ser usado na liturgia cristã. Constantino se considerava o bispo dos bispos. Não é de se admirar que já ali no quinto século, sexto século, nós já temos um papa, ou seja, o primeiro papa medieval, que foi Gregório Magno, do ano 590, 600 e pouco. Ele é o primeiro papa que é bispo dos bispos. Então você vê assim, como que as coisas foram sendo construídas. E eu fico imaginando como que tem protestantes hoje que voltam para a Igreja Católica e quer defender as heresias do catolicismo, justificando a história da igreja e a tradição da igreja. Se você estudar a história da igreja sem qualquer preconceito, quando você já começa a ler ali, primeiro você deve estudar o Novo Testamento, que é palavra de Deus e é relato histórico do que aconteceu no primeiro século, como que a igreja foi conduzida no primeiro século. Depois, quando você começa ali no segundo século, terceiro século, quarto século, quinto século, sexto século, você vê que as heresias foi só aumentando e a igreja foi só se distanciando da verdade. E já no terceiro século, você não vê aquela igreja apostólica mais, não. Você já não vê. Você vê uma igreja toda desvirtuada. É claro que no meio desse processo, Deus cuidou de tudo de uma certa forma, porque a palavra de Deus, ela permanece selada, ou seja, Deus tem um propósito, ele que conduz a história, mas quando você lê Apocalipse 12, você vê ali a mulher, aquela mulher sendo perseguida pelo dragão. Aquela mulher simboliza a igreja fiel, que foi perseguida e se refugiou no deserto. Lá em Apocalipse 12. Quando você lê Apocalipse 17, João, o apóstolo, mesmo que viu a igreja fiel sendo perseguida, quando ele viu aquela mesma mulher, ele ficou admirado, com grande espanto, porque a mulher estava sentada sobre a besta e estava embriagada do sangue dos santos. Quem é essa mulher, senão a igreja romana, que durante 4 séculos ela foi perseguida. Quando ela se torna romana e sobe as escadas do poder, agora ela começa a perseguir os cristãos, porque quem não aceitava as determinações era perseguido. E aí, quando entra no período medieval, você vê todo tipo de aberração que aconteceu, onde papas tinham prostíbulos, onde havia 3 papas reinando ao mesmo tempo, e você vê que o título de papa é o reinado de fulano. Jesus nunca ensinou isso. Jesus ensinou: aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Não deve ser assim com vocês, igual é nas nações, o maior manda nos menores. Está no Evangelho. Pesquisa aí que você vai encontrar. Então, quando você entra no período medieval, todo tipo de abominação você vê nesse sistema chamado Igreja Católica Apostólica Romana.
É por isso que João, em Apocalipse 17, ele olhou e se admirou, porque aquela igreja fiel que ele viu no capítulo 12, que era perseguida, que era martirizada, que Satanás queria destruir, agora ele vê essa mesma igreja assentada sobre a besta e embriagada com o sangue dos santos e todo tipo de blasfêmia. Irmãos, a palavra de Deus ela diz muito clara: sai da Babilônia, povo meu, sai da Babilônia. Essa é a grande prostituta, a Babilônia. Leia Apocalipse 18. Quem ficar nessa Babilônia, muitas igrejas evangélicas hoje, evangélico de um modo geral, estão sendo corrompidas de novo. A Babilônia ela é um símbolo espiritual de toda a corrupção, da qual a Igreja Católica é mãe de todas as prostituições. Então, quem não sair desse sistema e viver o puro evangelho, está na palavra, o puro, não é cada um ter a própria interpretação, não. Quem não sair disso vai sofrer o dano da punição que Deus trará. Apocalipse 18. João viu a destruição da Babilônia, porque os poderes do inferno jamais prevalecem contra a igreja de Deus. Amém? Deus vos abençoe em nome de Jesus.